Teste, conseguimos. A gente estava pensando até em começar, porque já estamos um pouquinho atrasados, peço desculpa. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma FIS Week, é um prazer receber todos vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas lá embaixo, no Experience Valley, está tendo uma imersão de avatares, então vale a pena vocês passarem lá. São muitas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? E os avatares, eles desempenham um papel crucial na experiência humana em ambientes virtuais, moldando a nossa identidade digital, além das interações sociais. E pegando, né, esse gancho sobre eles, eu aproveito para chamar esse nosso próximo painel do Comets, com a nossa parceira Abrange, que vai falar sobre os desafios da incorporação tecnológica em saúde. Os debatedores são os líderes Alexandre Fioranelli, da ANS, e Vanessa Taixe, que está aqui online, do Hospital Israelita Albert Einstein. Já o Cássio Idi Alves, da Abrange, vai ser o nosso moderador. Bom debate a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, presencialmente e virtualmente, né, Vanessa? Cumprimento os meus colegas aqui de painel, e a quem agradeço já antecipadamente pela interação que vamos ter. E vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que são os desafios da incorporação tecnológica na saúde. Me permitam aqui contextualizar brevemente o assunto para a gente entender o quão grande é esse desafio. Tá? Lá para meados de 1990, estava me formando eu, um jovem médico. Grande parte das doenças crônicas, doenças oncológicas, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, elas não tinham muita alternativa, né? A gente tinha muita dificuldade de fazer a jornada do paciente ficar mais fácil, mais tranquila. Geralmente os desfechos eram conhecidos e geralmente ruins, né? Só que de lá para cá, nesses 30 anos, o que aconteceu? A ciência evoluiu muito, evoluiu demais. Tecnologias revolucionárias vieram para o setor da saúde, em grande quantidade, melhorando a expectativa de vida desses pacientes, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Paralelamente, a gente conviveu com uma transformação epidemiológica e demográfica da população brasileira. Com os avanços que a gente teve na genômica, na proteômica e na imunologia, novas tecnologias surgem em grande quantidade e muito rapidamente. Algumas dessas tecnologias, quando a gente se formou, né, Alexandre, pareciam ficção científica, né? Era alguma coisa que a gente nem imaginava que teria. Só que isso traz soluções, porém, um grande desafio para os gestores dos sistemas de saúde, que têm a obrigação de escolher entre essas tecnologias quais as que realmente fazem diferença, quais as que realmente agregam valor em saúde, quais conseguem entregar valor, melhora para a saúde da população, evitando que o imperativo tecnológico, científico e econômico prevaleça sobre as reais necessidades dos pacientes, de nós médicos e dos sistemas de saúde. É uma missão difícil, complexa, bastante trabalhosa, pessoal. Envolta em muita pressão de todos os stakeholders aqui, não me deixa mentir o meu amigo Alexandre, né? Mas, para essa missão, os gestores contam com uma ferramenta importante de auxílio, que é a avaliação de tecnologia em saúde, que permite que o gestor tome decisões embasadas cientificamente.
consegue, a partir da ATS, você consegue desvendar as qualidades e os defeitos inerentes a cada uma dessas novas tecnologias, tomando decisões que priorizem segurança, eficácia, eficiência, dentro de um custo sustentável. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Alexandre, para a gente discutir um pouco mais desse tema. Obrigado. Bom dia, aliás, bom dia, boa tarde a todos. Queria agradecer o honroso convite de participar. Sempre um privilégio estar aqui com o Cássio e a Vanessa, aí em São Paulo à distância. Queria agradecer a presença, uma parte do meu time aqui, Carla, Flávia, Bacelar, e que nos acompanham nessa jornada. O tema é desafiante, Cássio, e eu tenho debatido e eu tenho colocado esses pontos que eu acho que são muito importantes. Quando a gente discute incorporação está relacionado ao rol, e o rol está relacionado à cobertura mínima que as operadoras têm que cobrir. Eu quero deixar aqui claro que assim, o rol não é o problema. O rol, para mim, ele é a solução. Ele é a solução que ele vai servir de guia para que a gente possa cuidar dos nossos pacientes. De que maneira a gente vai fazer essa incorporação? Sim, cada vez mais tem se transformado do ponto de vista desafiador. Ele é desafiador porque eu acho que a gente vive 3 pilares importantes que a gente tem que discutir como sociedade, como todos os agentes do setor. Um desses pilares é a crise relacionada a valor. Valor é de que maneira nós vamos alocar esse montante de dinheiro finito dentro desse setor. Isso é importante para a gente discutir e de que maneira a gente vai conseguir identificar desperdícios relacionados a esse setor, porque detectando esse desperdício vai sobrar mais valor para a gente poder aplicar para esse cuidado dos nossos pacientes. Eu digo isso porque os Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde, e ele está longe de ser o país com os melhores indicadores do mundo. Então, não é só ter o dinheiro, é saber como alocar. E para saber como alocar, a gente tem que debater e discutir, e no final eu vou dar as sugestões que eu tenho proposto para o setor. O segundo pilar é a evidência científica. Eu sou acadêmico, na Santa Casa aqui de São Paulo, eu acredito muito na evidência científica, é por ela que eu sempre me baseei na vida. São gastos 400 bilhões de dólares hoje no mundo em evidência científica. Cada vez mais a velocidade desses papers tem se tornado cada vez mais rápidas. E a gente vai ter que ter sabedoria de identificar de que maneira essas evidências científicas a gente vai utilizá-las para fazer essas incorporações. Então, muitas vezes, dentro da nossa avaliação na agência, a gente faz uma avaliação de uma tecnologia, sendo que num período muito curto já tem uma nova tecnologia que está debatendo aquela tecnologia que a gente fez essa avaliação. Então, a gente também vai ter que discutir como é que a gente vai lidar com essa evidência científica. E uma crise de objetivo, aí eu acho que envolve os profissionais de saúde e aí os médicos principalmente. Há 50, 60 anos atrás existia uma relação médico-paciente só. O médico prescrevia, o paciente comprava ou pagava, internava e resolvia o assunto. Hoje existe um terceiro agente, que é uma operadora. Existe aí um divórcio que a gente precisa discutir de que maneira a gente vai alocar esses profissionais de saúde, porque são eles que fazem a solicitação, e eles precisam entender também que eles têm direitos e deveres frente a esse setor. Eles têm que entender que fazem parte desse setor, dessa cadeia, eles precisam estar associados e discutindo e debatendo junto com todos os agentes do setor, para que a gente possa ter uma sustentabilidade. Como o Cássio disse, existem diversos agentes do setor, cada um querendo puxar um pouco para o seu lado. Entretanto, eu vejo, nesse 1 ano e pouco que eu estou na agência, que existem diversos fatores de convergência, relacionado a investimento, vontade de procurar indicadores, vontade de cada vez mais ter resultados clínicos, vontade de identificar o desperdício. Na minha opinião, tem que se fazer uma força-tarefa com todos esses agentes do setor,
de que a gente comece a discutir desfechos na saúde suplementar. Quando a gente começar a criar esses protocolos e começar a identificar esses desfechos, o número desse desfecho vai ser o menos importante do que o caminho que a gente vai chegar para essa trajetória. Nessa trajetória, a gente vai identificar no setor, eu digo setor, inclusive a agência, que a agência tem um papel também de dever, de direito, e também verificar onde possivelmente pode estar errando. Então, nesse trajeto, a gente vai verificar onde estão as falhas, vai fazer ajustes de rota, vai identificar desperdício, vai identificar onde que a gente pode investir mais esse valor. A partir daí, eu acho que a gente vai evoluir. Em relação ao desafio propriamente dito da incorporação, hoje a agência recebe, que são as propostas de atualização do rol, hoje a gente recebe quase 75% relacionado a tratamento oncológico. Hoje o rol já tem uma cobertura completa relacionada desde diagnóstico, procedimentos, exames relacionados à parte oncológica. Por que eu digo a parte oncológica que é importante? Cada vez mais tem tecnologias de maior custo relacionadas à parte oncológica. A agência é zero contra tecnologia, pelo contrário. Quanto melhor tecnologia, que se demonstre eficaz, segura, que a gente tenha confiança de que o nosso paciente lá na ponta vai ter uma segurança da sua utilização, a gente parte para uma segunda etapa, que é a relação parte econômica financeira, se essa tecnologia ela é, do ponto de vista sustentável para o setor. A parte ecológica é importante, porque eu digo isso? A gente tem no Brasil dados de que 50% a 60% das neoplasias são diagnosticados na fase 3 e 4, que são fases tardias. E quando diagnosticado na fase 3 e 4, o custo e o desfecho, principalmente relacionado a esses pacientes, são bem piores. Então, o custo é maior e o índice de morbimortalidade é maior. Então, se a gente, como setor, começar a evoluir do ponto de vista de diagnosticar precocemente, tratar precocemente, a gente começa a debater e começa a ganhar o jogo no primeiro pilar que eu tenho dito, que é a crise de valor. A gente começa a diminuir e começa a sobrar mais recursos para a gente alocar onde a gente pode ter. É desafiador. A gente, como agência, hoje a gente tem uma demanda aberta, e isso eu acho que é um orgulho para o país. A gente trabalha com uma demanda aberta, que significa que a gente recebe proposta de atualização de rol contínua, aberta. A gente não pode priorizar nenhuma tecnologia em relação à outra. E a gente tem 6 meses, e parte oncológica são 120 dias, prorrogados por 60 dias. É sim desafiador. A gente precisa, para melhorar essa nossa avaliação da ATS, que a gente acredita que ela é fundamental, a gente precisa ter, Cássio e Vanessa, cada vez mais dados mais elaborados do setor, principalmente relacionado à parte econômica, relacionado a preços, porque isso faz parte da nossa avaliação. E a gente precisa evoluir para um acompanhamento para ontem, relacionados a essas incorporações que a gente tem feito do ponto de vista de segmento e de que maneira essas incorporações têm levado benefício ou não para esses nossos pacientes. Inclusive, para nós dentro da agência, a gente também precisa saber se essa incorporação que a gente fez, toda essa avaliação clínica, econômica, financeira, se daqui 2, 3 ou 5 anos, a gente obteve o resultado daqueles papers que a gente avaliou. Se obteve os resultados que a gente imaginava, seguimos. Se a gente não obteve, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, fazer uma reavaliação interna dentro da agência e verificar, olha, essa incorporação ou foi adequada por isso ou por aquele motivo. Então, são diversos pontos desafiadores, e eu não quero me delongar, Cássio, e eu acho que a gente também, como todos, e aí novamente incluo a agência aqui, a gente se comunica muito mal com a sociedade. A gente precisa incluir a sociedade, os pacientes nessa discussão. Os nossos pacientes, eu tenho uma dificuldade de falar beneficiários, viu? Os nossos pacientes precisam entender o que é saúde suplementar, precisam entender que existe um recurso finito, precisam entender o que é o mutualismo, precisam entender quais são os papéis de cada um desses agentes do setor para que eles comecem a mudar, inclusive, a cultura da utilização dos planos de saúde. Então,
Somente assim a gente vai conseguir evoluir. A gente tem uma sugestão de atendimento primário em saúde, ou seja, a gente faz esse incentivo e a gente tem alguns dados que chamam muita atenção. Operadoras que conseguem ter uma atenção primária em saúde, que demonstram resultados importantes relacionados a desfecho, inclusive a redução de sinistralidade. Essas operadoras que são muito valiosas do ponto de vista desse tipo de atendimento primário em saúde, eles conseguem colocar 10% ou 15% só dos beneficiários dentro desse sistema. Então, a gente precisa trazer os pacientes para entender de que maneira eles também podem participar ativamente desse processo. Então, é isso, Cássio. Como digo, a agência está de portas abertas para todos os agentes do setor, para a gente debater e discutir. Não existe ninguém que é o dono da verdade, a razão, desde que o debate seja técnico, baseado em dados, e somente assim a gente vai conseguir evoluir e trazer um benefício para a sociedade como um todo. Obrigado mais uma vez. Ótimo. Ótimo, Alexandre. Antes de passar para a Vanessa, já passo para você. Eu vou só pegar um gancho aqui com o que o Alexandre falou, descreveu bem aí o nosso processo de incorporação. A agência criou esse processo, recebeu essa missão e fez em muito pouco tempo. Ele mostrou 3 pontos fundamentais que eu concordo com ele ali, que são fundamentais, né? Ele comentou sobre, muitas vezes está discutindo uma tecnologia na Cosaúde e já vem uma outra tecnologia com o mesmo fim, né? Esse é um desafio importante, porque o registro sanitário para certas doenças, né, que tem poucos pacientes, ele é rápido, né? Então, é um desafio, né? Incorporar na lista assistencial aquilo que tem registro sanitário já e descobrir qual desses que tem registro sanitário que realmente agrega valor para a saúde, né? O segundo ponto que você falou, fundamental ali, é o monitoramento, né? A gente precisa monitorar o que foi incorporado. O processo da agência, né, de uma agência de incorporação, ele se modifica constantemente e o monitoramento é fundamental. E o terceiro ponto, para a gente chamar a Vanessa, né, que é a necessidade de modelos econômicos, né, da gente pensar na sustentabilidade. E ninguém melhor aí que a Vanessa para trazer ideias aí para a gente, né, Vanessa? Por favor, obrigado. Você está sem som, Vanessa. Acho que você está no mudo. Vocês conseguem ajudar a Vanessa, pessoal? Você ouve a gente, Vanessa? Pisca o olho. A gente não te ouve, Vanessa. Vanessa, eu vou fazer uma proposta aqui, tá, Vanessa? Eu vou fazer um questionamento aqui para o Alexandre e assim que ele conseguir terminar de responder, a gente volta com você, você responde o questionamento e faz sua participação. Pode ser? Alexandre, outro ponto que você falou aí que eu acho extremamente relevante, importante, Conseguiu, Vanessa? Não. Então, relevante é a necessidade de a gente encontrar sinergias entre todos os stakeholders que participam desse processo. Esse nosso processo de incorporação de tecnologia, como a gente já falou aqui, né, a gente já comentou, ele é dinâmico, né, contínuo, né? Como você acredita, Vanessa, para você também, como você acredita que todos os stakeholders podem colaborar para melhorar esse processo, para aprimorar esse processo de incorporação de tecnologia?
Cássio, a gente tem o CoSaúde, que é o âmbito onde tem as discussões, e a gente acredita que ali, quanto mais fidedigno for a entrega dos dados, quanto mais transparente for essa discussão e quanto mais técnica, eu acho que isso vai aproximar todos os agentes do setor para que a gente possa fazer essa convergência. A gente, além disso, e paralelo a isso, a gente tem trazido junto à agência indústria farmacêutica, tem trazido operadoras para sentar na mesa, para discutir e para debater esse assunto que é muito importante. Temos também conversado com o Ministério da Saúde, para cliente também nessa discussão. Temos conversado também com as empresas, que são elas que fazem o pagamento desses contratos, também entre nessa discussão para que todos possamos, juntos, começar a ter uma linha mestra e que, para mim, é criação de protocolos e desfechos, onde todo mundo começa a conversar e convergir. A gente tem um trabalho importante, que é até gerido pela Flávia, que está aqui, que a gente está no final para terminar esse projeto, que é um projeto junto com o PROAD SUS, que a gente vai melhorar a interoperabilidade do ponto de vista de recebimento de dados frente às operadoras, junto com o Ministério da Saúde. A gente acha que isso vai começar a dar um trilho para que a gente consiga, a partir daí, ter um caminho de a gente ter um número de dados. A gente tem discutido junto com a PROGE, inclusive conversa ontem com o procurador-chefe da ANS, a gente vai novamente discutir junto com o CRM sobre a necessidade de a gente ter CID, porque com o CID, sem o CID a gente fica amarrado, e com o CID a gente vai ter condição de identificar as tecnologias que a gente incorporou, de que maneira elas estão sendo utilizadas, e a partir daí chegar lá na frente num desfecho. Então, é dessa maneira que a gente acredita que a gente pode trazer todos para uma mesa, no CoSaúde, nessa conversa junto com a agência sendo o vetor para essa discussão, e bem como a gente está criando mecanismos para que a gente melhore nos dados. Obrigado, Alexandre. Vanessa, por favor. Bom, obrigada. Agora vocês me escutam? Sim. Ótimo. Bom, primeiro, queria agradecer a Abrange pelo convite e pedir desculpa por não poder estar com vocês aí pessoalmente, mas é um prazer poder participar dessa discussão. Eu participo há bastante tempo desse processo de avaliação de tecnologias em saúde, dessas discussões com a agência, inclusive, sobre como que a gente pode cada vez mais melhorar esse nosso processo. Eu acho que no Brasil a gente evoluiu muito em avaliação de tecnologias em saúde. Eu vivo esse processo desde 2006, com a criação da antiga Citec, e quem viveu isso todos esses anos sabe que a gente evoluiu muito, inclusive com o processo na saúde suplementar. Agora, eu acho que a gente tem desafios particulares na saúde suplementar, porque, diferente do SUS, a gente não tem um comprador único. Isso é um desafio no sentido de que a gente faz uma incorporação de tecnologia, mas a negociação de preço ela acontece entre os agentes específicos, né? Entre operadoras e prestadores. E isso faz com que a estimativa, tanto de impacto orçamentário quanto de custo-efetividade, seja mais difícil de ser feita. Porque, na verdade, a gente trabalha com um preço de lista, de referência, mas, na prática, a custo-efetividade real depende dessa negociação entre operadoras e prestadoras. Então, uma das coisas que e aí eu sei dos desafios, até eventualmente a gente tem que mudar, né, o modelo de regulação de preço, mas eu acho que um dos caminhos seria a gente começar a ter negociação de preço, ter um preço para incorporação na saúde suplementar, como teto, né? Óbvio que isso ainda vai ser possível de ter uma negociação diferente entre operadoras e prestadores específicos, mas no mínimo a gente poderia estabelecer que não será acima de um determinado valor, porque naquele momento está sendo quase que garantido um mercado novo para aquela tecnologia, uma vez que ela é incorporada ao rol e que para o paciente que tem indicação, o acesso precisa ser garantido. Isso, então, eu já estou falando aqui um pouco de desafios e possíveis soluções, e aí depois eu sei que não é fácil, Alexandre, ter essa etapa aí de negociação de preço, mas depois queria te ouvir. O que você acha disso?
O outro desafio enorme que a agência tem, como o Alexandre comentou, é que eles não podem escolher determinadas tecnologias para avaliar. Eles são obrigados a avaliar à medida que as tecnologias são submetidas dentro de um prazo que, para fazer todas as etapas que são previstas no processo, é super curto. Porque a gente imagina que tem 120 ou 180 dias para avaliar uma tecnologia, mas não é isso, né, Alexandre? Então, vocês precisam avaliar, colocar em consulta pública, receber as respostas, fazer audiência pública se a recomendação for negativa e levar para a discussão interna e aí sim publicar. Então, a possibilidade que a gente tem de fazer uma discussão mais ampla com a sociedade, dado esse processo, ela é difícil. Já tem ali os canais previstos, né? Consulta pública e audiência pública, mas a gente escuta muito coisas do tipo, será que a gente não poderia fazer que nem o NICE, que chama o fabricante para discussão, que chama a sociedade médica, que chama os pacientes? A gente precisa pensar que isso teria que ser encaixado dentro desse prazo, que já é desafiador. E mais do que isso, eu acho que exige uma maturidade da sociedade em ser capaz de discutir isso, que é como é que a gente discute critérios de priorização. Porque quando a gente conversa, e eu participo de várias dessas discussões aqui dentro do Einstein, inclusive com médicos de referência, quando a gente discute com aquela especialidade sobre uma tecnologia específica, existem bons argumentos para defender a incorporação daquela tecnologia. E se a gente tivesse dinheiro infinito, provavelmente a gente ia querer incorporar tudo, porque tem um grupo de pacientes que potencialmente vai se beneficiar. Mas como é que a gente faz isso diante de um cenário em que o dinheiro é finito, como o Alexandre também comentou? E a gente também não pode tratar a saúde suplementar como um sistema que não tem limite financeiro de incorporação, onde tudo pode ser incorporado, porque isso não é realidade. E aí a gente acaba querendo que a ATS faça milagre, eu falo, né? Porque a gente quer que a ATS seja uma ferramenta para a gente incorporar tudo que traz benefício para os pacientes, mas que, por outro lado, isso não impacte num aumento muito grande de custo para quem paga essa conta no final, que são as empresas e os indivíduos. Isso é impossível, porque é uma conta, né, que a gente tem que fazer no final. E aí, só para fechar um último desafio, que eu acho que conversa muito com o que o Alexandre falou da gente acompanhar as incorporações pós-decisão, é a gente garantir que os pacientes certos recebam essas tecnologias uma vez que elas são incorporadas. E, nesse sentido, eu acho que os movimentos da agência para que a gente tenha mais dados são super importantes. Porque eu acho que cada vez mais, em especial porque a gente está falando agora de tecnologias de muito alto custo, a gente vai precisar ter certeza de que só os pacientes realmente que têm indicação vão receber essa tecnologia no fim, porque cada vez mais a gente vai ter restrições de recursos para oferecer essas tecnologias de muito alto custo. Então, acho que esse caminho de melhorar os dados é super importante no processo de incorporação. E eu não sei se eu travei. Vocês me ouviram? Terminou, Vanessa? Terminei. Vocês ficou cortado o final? Porque eu me vi parada. Eu estou me vendo aqui na tela e me vendo aí com vocês. Então... Não, só travou a imagem, o som a gente recebeu. Tá bom. Não, terminei. Acho que a gente pode fazer a discussão, depois eu tenho uns outros pontos aqui, mas a gente faz depois das considerações do Alexandre. Das suas. Tá bom. Muito obrigado, Vanessa. Você trouxe aí os pontos, conforme provocações importantes e pontos importantes, né? Custo, sustentabilidade. A gente sabe, Alexandre, que realmente o preço CMED para a incorporação na saúde suplementar está trazendo muitas distorções e impactos, né? Para todas as operadoras, mas principalmente para as pequenas e médias. Tá? É um peso muito importante. Né? Uma coisa que eu gostaria que você comentasse o que ela falou e depois já abrisse aí o comentário dizendo, você mesmo falou, a gente está puxando o Ministério da Saúde, está puxando o SUS para dentro dessa discussão. A partir de que ponto ou a partir de que momento você acha que dentro dessa discussão a gente consegue diminuir a iniquidade que existe entre o SUS e a saúde suplementar, que só está aumentando depois da Lei 14.307? Cássio, dentre os grandes desafios, eu vou comentar um pouco o que a Vanessa falou, que você está me perguntando.
Então, um dos desafios são as alterações legislativas que acontecem, que a gente tem que reformatar todo o time, tanto do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do dia a dia, para que a gente possa conseguir fazer o acompanhamento de todas essas alterações legislativas que vêm. O segundo item que a gente também fica angustiado, que quando existe uma incorporação automática via Conitec, a gente tem que fazer essa incorporação automática e a gente não consegue fazer a avaliação, que é um ponto muito importante, da capacidade instalada na saúde suplementar. Então, a gente tem, em função dessa preocupação, porque como a Vanessa também disse, no SUS existe um pagador, um único que também distribui a tecnologia e ele qualifica quais serviços vão utilizar aquela tecnologia, e aquilo incorporado fica de uma maneira mais fácil. Quando isso é incorporado via automático, Conitec, a gente nem tem tempo, porque são 60 dias, e a gente tem que fazer a incorporação automática, e muitas vezes a gente não tem como fazer a avaliação da capacidade instalada da saúde suplementar. Então, isso é muito desafiador. Então, a gente tem pleiteado de que a gente já tem uma cadeira lá, mas a gente quer que nessas avaliações seja também feita a avaliação da capacidade instalada da saúde suplementar. Então, a gente tem pleiteado que a gente possa entrar nessa discussão para que a gente possa bem trazer à pauta esse tipo de problema. O segundo ponto que a Vanessa tocou, Vanessa, a gente não tem como, nesse prazo de 6 meses, e acredite, Vanessa, é meio que Fórmula 1, tá? É nos milésimos dos milésimos do segundo, tá? Então, é tudo tabulado dia por dia. Se tem um feriado no mês, se tem outro feriado no mês, a planilha vira uma loucura, porque a gente tem que cumprir o prazo legal. E se não é cumprido o prazo legal, qual é o grande risco? Que pode entrar uma incorporação automática, porque a gente não cumpriu, e que talvez essa incorporação seja não segura para a utilização do nosso paciente. Então, é um risco que a gente não vai admitir correr. Então, a gente tem que correr. E qual é o segundo problema relacionado a esse prazo? A gente não tem como fazer uma avaliação do horizonte tecnológico. Eu não consigo ter a capacidade de avaliar essa tecnologia e identificar que está surgindo outra tecnologia num período curto de tempo, que seja um ano e meio, que vai já ser melhor do que essa tecnologia que eu estou avaliando agora. Então, eu não tenho essa condição. O sonho que eu brinco com o meu time, o sonho Disney, né? E a gente vai atrás, e a gente agora, com o nosso painel do hall, a gente começou já a mostrar para a sociedade relacionadas às incorporações e à parte financeira, e a gente vai evoluir com esse painel, e a gente vai evoluir do ponto de vista de começar a fazer uma divisão das tecnologias que a gente tem por órgãos e sistemas, e aí, num curto período, a gente vai conseguir fazer a avaliação de qual órgão ou sistema, e aí eu quero dizer, de doenças relacionadas a isso, a gente já tem um número maior de tecnologia que já está muito bem suprido pela saúde suplementar, e aí a gente consegue dar um passo e falar, olha, é melhor a gente investir mais nesse órgão e sistema que ele está mais defasado do que aquele. Então, esse painel dinâmico que é de público para os senhores, a gente vai evoluir em relação a ele. É desafiador? A gente precisa do CID, sim, mas a gente está aí para trabalhar em relação a isso daí, e nós vamos em frente em relação a isso. Já me deram o tempo esgotado e tudo, o papo é bom. Cássio, agora é com você, que já mostraram a placa aí, tempo esgotado para a gente e tal. Não, Vanessa, por favor. Eu acho super louvável essa iniciativa da agência de tornar esses dados mais transparentes em relação às tecnologias priorizadas ou que foram solicitadas, né? Porque eu acho que, como o Alexandre também falou, a sociedade precisa ter uma visibilidade maior de qual o impacto que essas tecnologias têm e qual é o volume de avaliação de tecnologias. Eu tenho feito algumas conversas até com outros hospitais e em conversas com operadoras, com a agência, da gente pensar assim, será que a gente não deveria ir por um caminho onde a gente define o objetivo a ser alcançado nas diferentes condições clínicas? Porque, por exemplo,
eu escuto muito a discussão de saúde baseada em valor. E a gente tem muita dificuldade de definir valor para o paciente, né? E valor é algo que, em geral, muda dependendo da condição clínica que está sendo estudada. E o que a gente acaba fazendo é que a gente objetiva incorporar tecnologia sem saber muito bem onde a gente quer chegar naquela condição clínica. A gente fala, bom, eu estou partindo do princípio que eu quero que as pessoas vivam mais e vivam melhor sempre, mas isso, entre esse objetivo e o que a gente consegue provar, tanto com o cuidado oferecido pelos prestadores, quanto com a incorporação de tecnologia, é um pouco distante, em muitas situações. Então, se a gente tivesse um objetivo claro a ser alcançado, será que isso não vai orientar melhor a priorização das tecnologias? O que os prestadores, até, e eu me coloco aqui na posição de um hospital que quer demonstrar essa entrega de valor, o que a gente tem que demonstrar para provar para os pacientes que o cuidado que eles recebem dentro da instituição agrega valor para eles, né? Eu sei que pode ser um pouco utópico, mas eu fiquei vendo, por exemplo, os resultados do City of Hope, que é um hospital na Califórnia, que é um parceiro nosso nos Estados Unidos, e eles mostraram os resultados de sobrevida de pacientes oncológicos, e eles comparam os resultados do City of Hope com os resultados da base epidemiológica americana, e mostram que o resultado é superior. A gente não deveria ser capaz de demonstrar que, ao longo do tempo, a gente está permitindo que, com essas incorporações, inclusive, os pacientes com câncer vivam melhor? Provavelmente sim, mas como a gente não tem esses dados, a gente acaba não conseguindo fazer essa avaliação crítica, né? Então, a minha angústia aqui por tentar definir objetivos é mais para a gente ter critérios bem estabelecidos dessas priorizações. Porque, de fato, cada vez mais a gente vai ter restrição financeira para incorporar. Não dá para a gente achar que a gente vai ter dinheiro sobrando, né? Porque o que mostra o cenário tanto da saúde suplementar quanto do SUS é o contrário, que falta dinheiro hoje. Então, como é que a gente vai escolher entre tantas opções que a gente tem para incorporar e dizer que a gente vai priorizar determinados grupos de pacientes e outros não? Então, acho que a gente tem que gastar mais energia nessa discussão de critérios de priorização, porque ela é super difícil, mas sem isso, a gente não vai conseguir justificar muito bem por que sim e por que não algumas tecnologias, né? Enfim, então, acho que esse é o nosso, talvez, maior desafio aí para os próximos anos. Vanessa, isso está deixando explícito aqui o que a gente está falando, né? A gente tem um processo de incorporação de tecnologia que é o mais rápido do mundo. A gente incorpora mais rápido que qualquer país do mundo. A única exceção, que não é uma exceção, na verdade é um empate, é com dispositivo médico implantável, que é igual se incorpora no Reino Unido. Só que essa velocidade talvez não esteja trazendo o valor em saúde que a gente precisa, né? Então, essas amarras, né? Olha, esse prazo, como você mesmo explicitou várias vezes, né? Talvez diminua essa qualidade, diminua o poder de gestão, né? Eu não sei o que vocês acham disso, mas me parece que só ficar determinando o prazo, sem medir o valor, sem monitorar, muitas vezes acaba sendo pior do que não ter um prazo mais rápido do mundo, né? O prazo mais rápido do mundo passa a ser ali alguma coisa que não traz valor nenhum, né? Eu entendo a sua angústia, Cássio. E aí, a gente, como agência, a gente não consegue sozinho fazer isso. Então, ou a gente une operadoras, prestadores, médicos, indústria, para que a gente consiga prover esses dados e mostrar para a agência de que aquela incorporação que ela fez foi adequada ou não. A gente consegue até a página 2 dessa história, né? Então, e a gente não vai fugir da briga, da discussão e de ser um catalisador para essa discussão, mas é por aí. Mas a gente precisa que todo mundo se abrace e caminhe junto aí. Só um último dado, que a agência às vezes é muito criticada, e nos últimos 2 anos foram 79 novas incorporações. 79 incorporações tecnológicas. Então, se dividir em 24 meses, dá para ter uma ideia do que é incorporado a cada mês do ponto de vista em benefício para a sociedade brasileira. Então, a agência trabalha assim com afinco, trabalha com seriedade e tentando sempre ser ao máximo sábia para poder fazer a incorporação adequada.
Perfeito. A Vanessa caiu, pessoal? Acho que acabou o tempo dela, né? Peço desculpas aí, acho que seria importante a consideração final da Vanessa, sempre brilhante a participação dela, né? E acho que nós vamos terminar, nós dois mesmo, Alexandre. Acho que nós voltamos naquele ponto, né? Todos os stakeholders têm sinergias. A gente tem que sentar para discutir essas sinergias, né? Deixando um pouquinho para lá as divergências, né? Vamos trabalhar nas convergências para a gente tentar melhorar esse processo, aprimorar. Eu acho que essa é a sua opinião também. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Mais uma vez agradecer, dizer que a agência está de portas abertas para a gente entrar nesse debate. Eu acho que a gente precisa realmente transformar essas palavras em realidade. Eu já cheguei a mostrar isso. A gente tem uma planilha de como cada agente do setor faz o seu parecer relacionado às tecnologias. E eu diria que é quase hilário do jeito que a gente vê a maneira como se comportam frente a essas tecnologias e o que a gente está vendo de parecer. Então, a gente precisa dar esse passo. A gente precisa, como sociedade, falar, olha, essa tecnologia ela é melhor para a sociedade. Essa não é melhor para a sociedade. Porque se continuar nesse stick e puxa, daqui 10 anos, a gente vai estar aqui no FISWeek 2033, discutindo as mesmas coisas. A Vanessa vai estar lá discutindo e infelizmente, a gente não vai dar esse passo importante. Obrigado mais uma vez. A agência sempre de portas abertas para ouvir, discutir e receber dados do setor. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Vou encerrar. Foi legal e ficou faltando um pouco, né? A gente queria continuar conversando sobre isso, mas acho que fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado, pessoal.